Público da União, do Estado, é um servidor, né? Ele está sempre pronto a servir a sociedade, que na verdade são vocês que pagam o nosso subsídio. Lamentavelmente, a classe dos servidores públicos não pensam assim, né? O meu primeiro contato com a fosfetolonamina, e alguns dos senhores também, foi da pior forma possível. Um famoso oncologista no Fantástico, com uma forma bem agressiva de abordagem sobre a fosfo, começou a denegrir essa substância, e ali foi meu primeiro contato. Com isso eu falei, olha, é estranho uma fala do Dr. Drauzio Varela, e com isso busquei me aprofundar na base sobre a fosfetolonamina, né? Imediatamente, na segunda, eu entrei em contato com 5 pesquisadores, né? É bom lembrar que nós não estamos diante de uma garrafada, de um hiperroxo, de babosa, né? Nós estamos diante de ciência. Então, nós temos aí o Dr. Gilberto Querizzi, que é um químico com 47 anos de experiência. São 2 químicos, um biólogo, um biomédico, um oncologista, que há 20 anos vem lutando para obter o registro da fosfetolonamina, né? A gente sabe que os testes clínicos não custam para baixo de 30 milhões de reais. Então, eles fizeram os testes pré-clínicos e começaram aí no governo federal, Ministério da Saúde, quando sequer existia a Anvisa, né, a Fiocruz, pedindo, praticamente implorando, para que dê início aos testes clínicos. Dr. Gilberto, que eu venho monitorando de perto, e 5 pesquisadores, a gente vem orientando. E aqui vale muito a pena a frase do Prêmio Nobel de Medicina de 2009, né? Quando ele ganhou o prêmio, ele afirmou, olha, não interessa às farmacêuticas a cura de certas patologias porque não lhes são rentáveis. Então a fosfetolonamina, ela iniciou inversamente, ou seja, já se sabia o valor de uma cápsula 9 centavos contra 100 bilhões de reais que é gasto para manter toda a estrutura de quimioterapia, radioterapia e cirurgias, né? E aí encontraram 5 pesquisadores avessos a dinheiro, não tem nenhuma ambição financeira, que fizeram um pacto. Olha, nós não queremos ganhar nada com a fosfetolonamina sintética. Então, fizeram um pacto. De que forma? De que a fosfo seja liberada pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente ou a baixo custo. E a indústria ficou com raiva dessa situação, porque viu ali uma oportunidade de ganhar bilhões de reais, e nós temos 5 guerreiros aí na luta dizendo que não querem ganhar dinheiro. O ministro Celso Pancera, há pouco tempo, fez uma proposta de liberar a fosfetolonamina como suplemento alimentar, né? E os pesquisadores recusaram mais uma vez por uma questão óbvia. Ora, como suplemento alimentar, eles vão banalizar a ciência. Vender fosfetolonamina do lado do açúcar mascavo nessas lojas que vendem produtos naturais não teria qualquer controle de qualidade, quantidade. Qualquer um poderia colocar qualquer substância na fosfetolonamina ali e levá-la ao descrédito. Então é muito mais fácil para a indústria farmacêutica gerar o descrédito dessa substância quando ela não é medicamentosa, com número de lote, de controle de qualidade e de quantidade. E aí a indústria farmacêutica ficou com mais raiva ainda desses pesquisadores. Qual é a situação atual hoje? A Defensoria Pública da União ajuizou uma ação civil pública. A finalidade é liberar a fosfetolonamina com espectro nacional, ou seja, qualquer uma das pessoas que tem neoplasia maligna, que sofre com essa doença, que evapora a dignidade da pessoa humana, poderia se beneficiar com essa decisão. Infelizmente, pegamos um juiz federal avesso ao valor da justiça, tá? Se ele concedeu um dos pedidos apenas para dar início aos testes clínicos, mas o principal, que é a liberação da fosfetolonamina, ele não concedeu. E aí virou uma situação dramática. Eu não tenho câncer, mas a dor de um paciente que tem câncer passou a ser a minha dor também. A alegria, o que eu ganho com isso? É ver a alegria do meu próximo, do meu semelhante. Isso é suficiente, né? Isso é suficiente. A situação dramática hoje é que as pessoas se socorrem do Poder Judiciário, ajuizam, nós temos aí milhares de ações judiciais. Hoje, a cada 10 ações ajuizadas, com a lei, pelo menos 3 liminares eram concedidas. Eu estou falando um número bem grosseiro. Agora que a lei foi declarada inconstitucional, em caráter liminar, dificilmente o juiz vai se animar a fornecer a fosfetolonamina. Aí o drama aumenta mais ainda. Então eu conclamo os senhores para que vão para a rua. A gente tem que ir para a rua Nós somos sementes nós fomos enterrados com essa decisão do Supremo. Só que enterraram semente. Não sabia que nós éramos semente.
Então está na hora da gente frutificar, contaminar todo o país, em todos os estados da federação, ter manifestações sistemáticas, até que a pressão popular consiga reverter essa situação. Supremo Tribunal Federal, eu acompanhei os ministros, despachei pessoalmente com quase todos os ministros. A Associação Médica Brasileira, ela atravessou uma petição e conseguiu antecipar o julgamento da ADI. E praticamente pegou os outros ministros de surpresa. Tanto que, ao despachar com esses juízes, os ministros do Supremo, lembro do Barroso falando, doutor Daniel, mas isso está pautado para amanhã mesmo. E conversarmos, já era 8 horas da noite. Pensei, até esse cara estruturar um voto com qualidade e amanhã decidir, esse cara não vai ter base. E o que aconteceu também com relação aos demais ministros? Decidiram sem qualquer base. Nós tínhamos uma petição de ingresso, como chamado amigo da corte, o amicus curiae. Essa petição foi indeferida, quer dizer, foi um julgamento de um lado só. Ministros afirmando que a substância era tóxica, quando a gente sabe que a substância é atóxica, é totalmente atóxica. Ministros que desconsideraram um direito consagrado internacionalmente, que é chamado direito de tentar a cura, em especial para pacientes que caminham pela via da quimioterapia, da radioterapia, que tem efeitos colaterais pesadíssimos. A gente sabe que tem bulas de quimioterápicos que no final está assim, efeito colateral, óbito. Todos nós que estamos aqui já fizemos uso da fosfetanolamina. Todos nós. O leite materno tem fosfetanolamina na sua composição. Se você entrar no site agora e colocar no Google assim, Caelix, vai aparecer a bula do Caelix, está lá na sua composição uma fosfetanolamina. Então existe todo uma poderosa indústria farmacêutica com seus tentáculos no poder legislativo, no judiciário, no executivo, que vai lutar a todo custo para essa substância não ir avante. E só o poder do povo vai conseguir reter essa situação. Se nós não nos unirmos, seremos atropelados. Então a gente tem que ser articulado, inteligente, utilizar uma ferramenta que é poderosíssima hoje, que são as redes sociais. Está aqui o Diego, que está fazendo isso muito bem. Cada um de nós marcar um amigo e colocar para frente, porque senão seremos atropelados, infelizmente. Eu monitoro os cinco pesquisadores, oriento eles. A última, eles tentaram armar uma cilada para eles, para fazer um debate no INCA, e orientei, não vá, deixe eles falando sozinhos, vocês não precisam deles. Eu participei de todas as audiências públicas com os pesquisadores e vi uma verdadeira aula de mestres para alunos do jardim de infância. Nenhum oncologista conseguiu levantar-se contra esses pesquisadores. Eles são pesquisadores, não ficam prescrevendo medicamentos em um dia e no outro dia são financiados com viagens nacionais e internacionais, recebendo bolsas. Exatamente, tá? A gente sabe que essa reportagem do Fantástico até para quem não sabe, conhece a palavra fosfetanolamina, sabe que foi uma reportagem comprada. São pessoas que são sementes do mal, vocacionadas para fazer o mal. A gente sabe que o morto não fala. Dizer no Fantástico que a substância causou a morte é uma inverdade. Infelizmente, o jornalismo brasileiro, como de resto a política, salvo algumas exceções, vivencia um péssimo momento. O jornalismo é para dar fatos, apresentar os fatos e as versões, mas a opinião ele não pode colocar na minha mente. A opinião é minha, a opinião é sua. Então, a situação é essa. Hoje, no plano jurídico, para obter a fosfetanolamina, não existe outro caminho senão a via judicial. De 10 ações, a cada 10 ações, com a inconstitucionalidade dessa lei, pelo menos uma liminar deve sair no máximo. E aí você tem que dar sorte, é loteria pela vida mesmo. Você tem que dar sorte de pegar um magistrado, sabe, que tem sensibilidade, que conhece o plano internacional do direito. A gente tem que buscar soluções no plano jurídico internacional. Existe um direito chamado direito de tentar a cura. 12 estados norte-americanos já revisitaram a sua própria legislação para permitir que pacientes, em especial aqueles que já caminharam pela medicina de evidência e que não conseguiram resultado, possam obter substâncias promissoras no trato da sua doença. Por que não aplicar isso aqui no Brasil? Senhores, o câncer
ele evapora a dignidade da pessoa. A pessoa dopada sequer consegue falar com Deus. É uma doença, a gente sabe que ela vai aumentar em... Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o câncer vai avançar vai ter um aumento de 70% até 2040. Isso significa que se nós não morrermos dessa doença maligna, conhecemos alguém que vai morrer, e às vezes até na nossa o quê? Até na nossa própria família. Então, quando eu estou aqui lutando, eu estou lutando também por mim. Eu estou lutando por você, então a gente tem que lutar pelo nosso semelhante. E é o amor que deve nos unir nesse momento. E contra o amor não há nenhuma força que rebata, não há nada que rebata. Então devemos ser profissionais das mídias, devemos nos aprofundar na base do conhecimento para convencer o nosso amigo do trabalho, os nossos familiares, né? Porque eles têm o quê? Um argumento bem genérico. Ainda não houve o avanço dos testes clínicos. Não houve porque a gente sabe que custa pelo menos 30 milhões de reais esses pesquisadores. Nós temos toda a documentação. A gente tem um e-mail da Fiocruz para o Dr. Salvador, que é um dos mentores da FOSS, dizendo o seguinte: olha, parabéns, a substância pode se apresentar como um poderoso terapêutico, né? Mas é imprescindível que a cessão dos direitos patentários. Então a gente sabe que tem o quê? Um interesse econômico por trás. Olha, nós temos aí, pelo menos no estado de São Paulo, mais de 15 mil liminares. Os juízes, ou estão todos malucos, né? Ou está dando algum problema. Porque nós temos magistrados que concedem as liminares, e como condição para a manutenção dessas liminares, exige a juntada de documentação médica que demonstra a melhoria da qualidade de vida. E aí você vê os marcadores tumorais caindo abruptamente. Esses juízes, eles têm uma experiência viva, né? Documentada, no sentido de quê? De que realmente a substância traz benefício. Então, mesmo sem uma prescrição médica, porque a gente sabe que o médico não prescreve, a não ser que seja para ele mesmo ou para um amigo, esses juízes já estão convencidos e continuam a conceder as liminares. Mas agora a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ora, a gente pode... A fosfetolonamina vinha sendo concedida via liminar com base em toda uma outra estrutura de normas e princípios antes da existência dessa lei. Então é só continuar concedendo as liminares com base nos princípios e normas, onde você faz uma interpretação extensiva para conceder o quê? A fosfetolonamina. O que não podemos fazer é virar de costas para a vida, ser indiferente, né? Porque é um mal que ataca a cada um de nós, pode alcançar a cada um de nós. Então, eu vou terminar com essa frase, tá? Fomos enterrados, mas esqueceram que somos semente. E vamos frutificar nesse Brasil inteiro. Vamos lembrar do HIV no início da década de 90, onde a indústria farmacêutica já tinha um AZT e escondeu 2 poderosos terapêuticos que, aliado com o AZT, melhorava a qualidade de vida. E ganharam bilhões de reais e somente 4 anos depois liberaram esses 2 terapêuticos. Quantas vidas foram ceifadas? A gente não pode admitir que isso aconteça também com a fosfetolonamina, tá bom? Um abraço para vocês. Tem gente recebendo, porque a informação, né,